Livro Pela Fé. Autor Billy Pinheiro. Capítulo 12. A fé que destrói fortalezas. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Hebreus 11:30 e 31. Esses 2 versos são singelos, mas carregam uma grande verdade para nós. Vamos dividir nossa meditação neste capítulo. O título que escolhi foi inspirado na experiência da entrada do povo de Israel em Canaã, especificamente no episódio em que eles rodearam a cidade fortificada de Jericó, cujos muros vieram abaixo. Mas também há aqui outra experiência de fé. São 2 experiências distintas. Uma fé que destrói fortalezas e outra que traz salvação e livramento para uma família. Assim, temos 2 aspectos da fé nesses 2 versos. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Hebreus 11:30. É muito interessante observar essa história, que está registrada no capítulo 6 do livro de Josué. Recomendo que você leia do versículo 1 ao 21 para compreender melhor o contexto. Vou citar os primeiros 4 versos para facilitar o entendimento. Mas seria muito bom se você meditasse em todo o capítulo, ou pelo menos até o versículo 21, para uma compreensão mais completa. A obediência como expressão da fé. No capítulo 6 de Josué, lemos sobre a ordem divina para rodear a cidade. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: Olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto. A muralha da cidade cairá, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Josué 6:1-5. Essa foi a palavra que Deus deu a Josué. Uma instrução clara do que deveriam fazer. No primeiro dia, eles rodearam a cidade em silêncio. No segundo dia, repetiram o ato. No terceiro, e assim por diante, até o 6º dia. No 7º dia, deveriam rodear a cidade 7 vezes, tocar as trombetas, o chofar, uma trombeta feita de chifre de carneiro, e todo o povo deveria gritar. Deus havia prometido que ao fazerem isso, as muralhas cairiam. Essa ordem de Deus era também uma promessa. Ele deu uma instrução clara a Josué e disse exatamente o que aconteceria. A cidade seria entregue a eles. Josué creu na palavra do Senhor e fez exatamente como Deus havia instruído. E como não poderia ser diferente, quando você e eu fazemos aquilo que o Senhor diz em sua palavra, as promessas se cumprem. Foi isso que aconteceu. As muralhas vieram abaixo, as fortalezas caíram. Gostaria que você, em primeiro lugar, tomasse nota disso e entendesse que Deus deu uma palavra a Josué, com instruções precisas, dizendo o que aconteceria no caso da queda dos muros e da destruição daquela cidade. Eles creram nessa palavra e fizeram exatamente o que o Senhor demandou deles. Misturando sua fé à palavra de Deus, aqui temos uma ilustração clara do princípio que nos é mostrado nos capítulos 3 e 4 de Hebreus. Lembra-se do povo que saiu do Egito, mas cuja geração pereceu no deserto? E por que eles pereceram no deserto? A palavra do Senhor nos diz que eles ouviram a palavra de Deus. Mas essa palavra não lhes foi proveitosa porque não foi misturada com a fé. Ao lermos a história nos capítulos 3 e 4 de Hebreus, entendemos que eles ouviram, mas não obedeceram. Foram incrédulos, e por isso, a palavra não lhes aproveitou. Assim, toda aquela geração que saiu do Egito ficou retida no deserto. Apenas a nova geração, liderada por Josué, entrou na terra prometida por Deus. Esse mesmo princípio se aplica aqui. Essa nova geração chegou à entrada da terra prometida e diante da cidade de Jericó, Deus deu uma palavra. Essa palavra lhes foi proveitosa, porque eles a misturaram com a fé. Esse é um princípio extremamente prático e importante para nós. Como você vai possuir as promessas de Deus?
Como vai entrar naquelas promessas que Deus tem para você? Veja, para cada necessidade que temos, Deus tem uma promessa específica para suprir essa necessidade. O que precisamos fazer é tomar essa promessa, tomar a palavra do Senhor e misturá-la com a nossa fé. Aqui está escrito que pela fé ruíram as muralhas de Jericó. Mas como se deu esse processo? Eles ouviram a promessa de Deus, creram, obedeceram e agiram conforme o Senhor ordenou. A fé sempre exige uma ação, a fé sempre exige de nós um ato, uma ação correspondente. Como diz o livro de Tiago, a fé sem obras é morta. Por isso, sempre devemos ter um ato de fé. O primeiro milagre que Jesus fez foi transformar água em vinho. E ali houve um ato de fé por parte das pessoas envolvidas. Maria disse: "Fazei tudo o que ele vos disser." E Jesus mandou encherem as talhas de água. Eles obedeceram, encheram as talhas. Esse foi o ato de fé deles. Sempre será assim conosco. Precisamos dar um passo de fé, mesmo que seja algo simples, mas que demonstre nossa confiança em Deus. Aqueles homens obedeceram ao Senhor ao dar as voltas em torno da cidade. Do ponto de vista militar, o que eles fizeram não fazia sentido algum, mas isso não importava, pois era Deus quem estava agindo. Eles exerceram a fé, misturando-a com a palavra recebida. Isso é tão importante para nós, quando queremos ver as promessas do Senhor se cumprindo em nossas vidas. A vitória está em fazer o que Deus manda, em obedecer a Ele. Nossa vitória está na obediência ao Senhor e à Sua palavra. Quando obedecemos, demonstramos que cremos na palavra. E se cremos, fazemos esse ato de fé em obediência, cumprindo a nossa parte. Assim, todas as fortalezas em nossas vidas são derrotadas, destruindo fortalezas espirituais. Há um verso interessante que me veio à mente enquanto pensava neste título. A fé que destrói fortalezas. Está em 2 Coríntios 10, 3 assim. Paulo nos ensina, porque, embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 3 assim. Veja, Paulo está falando que há muitas fortalezas que o inimigo tenta construir em nossas vidas. Ele deseja nos prender nessas fortalezas, seja na incredulidade, em pensamentos maus ou em outros tipos de aprisionamento mental. Mas a palavra do Senhor nos assegura que as nossas armas são poderosas para destruir essas fortalezas, anulando sofismas, pensamentos vãos, argumentos falsos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Além disso, nos orienta a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A palavra de Deus está dizendo que podemos resistir às fortalezas que se levantam contra nós, renovando nossa mente e alinhando nossos pensamentos com a palavra de Deus. Precisamos olhar para o que Deus falou e obedecer às suas instruções. É assim que exercemos nossa fé e colhemos os frutos desse exercício. A proclamação da nossa fé. Qual foi o resultado quando o povo tomou a palavra que Deus deu a Josué, acreditou nela e fez exatamente como o Senhor ordenou? Os muros de Jericó caíram conforme Deus havia prometido. Esses muros não caíram por causa do grito do povo, como se o som tivesse entrado em uma ressonância que derrubou as muralhas. Não foi o barulho que derrubou os muros, mas sim a intervenção direta de Deus. O grito do povo foi uma proclamação de fé naquilo que Deus havia dito. Ah, como é importante entender isso! Quando lemos os Salmos, notamos que eles estão repletos de declarações de fé no Senhor e em suas obras. No livro de Hebreus, o autor chama isso de confissão. Confessar é falar o mesmo que Deus já disse. Os Salmos estão cheios dessas confissões, ou de outra forma, declarações de fé. O grito do povo de Israel era como uma declaração de fé. Eles estavam fazendo exatamente o que Deus havia ordenado. E você? Tem o costume de declarar sua fé? Vemos isso nos Salmos, como por exemplo Davi declarava sua fé de maneira tão simples e poderosa. Um exemplo clássico é a declaração de Davi: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Você consegue fazer essas declarações de fé quando está enfrentando dificuldades? Quando você faz essas declarações, essas confissões, o Senhor intervém e age. A palavra do Senhor se cumprirá,
porque é assim que Deus estabeleceu. Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão, e precisamos confessar a palavra de Deus para que ela tenha efeito, para que Deus haja conforme o que Ele determinou em Sua palavra. Isso é uma declaração de fé que eu e você precisamos fazer. Lembre-se, não é pela força natural que as coisas acontecem. Aqueles muros de Jericó não caíram por causa de uma força natural. Alguns podem dizer que o grito foi tão alto que causou uma ressonância capaz de derrubar as muralhas. Mas eu não acredito nisso. Dizem que as muralhas de Jericó tinham cerca de 12 metros de altura. Eram muito altas e fortes. O que realmente aconteceu foi a intervenção divina. Quando você dá o seu grito de fé, e aqui não estou dizendo que você precisa gritar literalmente, mas sim declarar a sua fé, o céu intervém e Deus age. Se você está enfermo ou enfrentando alguma situação difícil, diga: Senhor, Tu fizeste provisão para mim em Jesus Cristo. Pelas chagas de Jesus eu fui sarado. O Senhor não só perdoa os meus pecados, mas também me sara de todas as enfermidades. Quando você começar a confessar a palavra de Deus, a declarar a sua fé naquilo que Deus determinou, ao entrar em concordância com a palavra de Deus e exercitar a sua fé, algo vai acontecer. Creia nisso, querido irmão, querida irmã. Comece a declarar, comece a confessar a sua fé. Confessar é falar o mesmo que a palavra de Deus diz. Mas se você pensar, isso não faz diferença, então de fato você não experimentará nada. Mas se você crê, verá a glória de Deus. Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Eles creram, gritaram, e aqueles muros vieram abaixo. Faça esse teste. Você pode dizer: eu já fiz uma vez e não aconteceu nada. Continue fazendo 2, 3, 4 vezes, quantas forem necessárias. Persevere na declaração da sua fé, e aquilo vai acontecer. Deus vai operar, as muralhas vão cair, e o céu virá em seu socorro. Louvado seja o Senhor, fé que destrói fortalezas. O princípio é o mesmo que vemos no capítulo 4 de Hebreus. Misture a sua fé com a palavra que Deus falou, e aquilo acontecerá. Qual é o segredo? O segredo é ler a palavra de Deus todos os dias, anotando e memorizando as promessas do Senhor, pois em algum momento você precisará se apegar a uma dessas promessas. Quando surgir uma necessidade na sua vida, ou uma situação em que você precisa de uma promessa de Deus, ore ao Senhor. Senhor, faz-me conhecer uma promessa Tua para esta situação. Dá-me uma palavra, uma promessa. O Espírito Santo proverá para você. Ele trará à sua mente ou enviará alguém para te lembrar daquela palavra. Você pode estar lendo a Bíblia e, de repente, aquela palavra será avivada em seu coração. Então você obedecerá ao que a palavra de Deus diz. Fará a sua parte com um ato de fé, e Deus fará o restante. Ele cumprirá a sua palavra. Que as fortalezas na sua vida, sejam elas quais forem, sejam derrubadas agora, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que nem as portas do Hades prevalecerão contra a igreja. Assim como as muralhas de Jericó caíram, as portas do Hades também cairão diante do avanço da fé. Onde você estiver, o reino das trevas terá que recuar, porque você exercitará a sua fé na palavra de Deus. A fé que traz salvação e livramento. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Hebreus 11, 31. É interessante notar que o texto menciona Raabe como meretriz, uma prostituta. A Bíblia não esconde a realidade. Ela nos diz exatamente quem era essa pessoa. Raabe não foi destruída junto com os incrédulos daquela cidade, mas foi salva, ela e sua família, porque acolheu os espias em paz. Uma fé inesperada. Você encontrará a história completa em Josué 2:1 a 21. Eu recomendo que você leia. Ali vemos os espias chegando e Raabe os recebendo e os escondendo. Quando o rei de Jericó ficou sabendo da presença dos espias, foi à casa dela e Raabe disse: eles já foram. Ela mentiu, pois os espias ainda estavam escondidos em sua casa. Depois disso, Raabe foi falar com eles e compartilhou algumas coisas muito interessantes. Quero destacar alguns versículos que são preciosos para a nossa compreensão. Em Josué 2:1 a 9, lemos o seguinte: da localidade de Sitim, Josué, filho de Num,
enviou secretamente 2 espias, dizendo: Vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó: Eis que, esta noite, vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso, o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: Traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí em sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas a mulher, que havia escondido os 2 homens, respondeu: É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando o portão da cidade ia ser fechado, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Se forem depressa atrás deles, ainda os alcançarão. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que leva aos vales do Jordão. E depois que eles saíram, fechou-se o portão da cidade. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam, no terraço, e lhes disse: Bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. Josué 2:1-9. Agora, preste bem atenção no que Raabe disse aos espias. Ela declarou: Bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês. Raabe cria que Deus já havia dado aquela terra ao povo de Israel. Que coisa impressionante! De uma pessoa que ninguém poderia esperar, de uma mulher prostituta, surge um coração cheio de fé. Provavelmente, a casa de Raabe era uma espécie de pensão que também tinha outras finalidades. Mas o que importa é que, naquele momento, ela demonstrou uma fé impressionante. Aquele povo estava temeroso, cheio de medo do povo de Israel, porque ouviram a respeito dos feitos de Deus. Veja o que Raabe diz a eles: que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Josué 2:10-11. Perceba, essa mulher creu no Senhor. Ela compreendeu o que estava acontecendo e discerniu toda a situação. Como é tremendo ver a fé surgindo em um coração tão improvável. Deus opera em todos, sem acepção de pessoas. Agora preste atenção em um fato interessante. Você se lembra de que antes, Moisés havia enviado 12 espias para espiar a terra. E 2 deles, Josué e Calebe, voltaram animados, tentando encorajar o povo. Mas os outros 10 desanimaram o povo, dizendo: A terra é muito boa, mas o povo é tão grande que somos como gafanhotos perto deles. Eles vão nos devorar, e outras coisas que enfraqueceram a fé do povo. Como resultado, o povo entrou em incredulidade, e por causa disso, não puderam entrar na terra prometida. Deus disse que aquela geração não entraria. Mas observe a situação aqui. Enquanto o povo de Israel, na época de Moisés, pensava que os habitantes de Canaã eram invencíveis, esses mesmos habitantes de Jericó e Canaã estavam tremendo de medo por causa do pavor de Deus que havia caído sobre eles. Eles ouviram sobre a abertura do Mar Vermelho e sobre o que o povo de Israel fez aos outros reis, e o temor veio sobre eles. Mas o próprio povo de Deus estava amedrontado. Já pensou nisso? Às vezes em nossas vidas estamos temerosos das coisas do inimigo, quando na verdade é o inimigo que deveria temer o nome do Senhor, sob o qual estamos protegidos. Você precisa crer nisso. Creia na palavra do Senhor. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Tiago 4:7. Não há motivo para ter medo. Devemos resistir em fé, no nome do Senhor Jesus Cristo. Você está sob a proteção do Deus que controla os céus e a terra. Exatamente o que Raabe reconheceu. Raabe então pediu aos espias que jurassem que, quando os israelitas viessem conquistar a terra, não matariam ela nem sua família. Os espias fizeram esse acordo. E se você ler a história, verá que eles disseram a Raabe: estaremos desobrigados deste seu juramento que você nos fez jurar, se, quando entrarmos nesta terra,
você não amarrar este cordão de fio de escarlate na janela por onde você nos fez descer, e se você não reunir em sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a família de seu pai, quem sair para fora da porta da casa será responsável pelo que lhe acontecer. E nós seremos inocentes? Mas, se alguém puser a mão em alguém que estiver com você dentro de casa, nós seremos responsáveis. E se você denunciar esta nossa missão, estaremos desobrigados do juramento que você nos fez jurar. Josué 2, 17 a 20. E o que Raabe fez? Assim que os espias saíram, ela pegou aquele fio de escarlate, um fio que simboliza o sangue de Jesus, o sangue vermelho carmesim, e o amarrou na sua janela, do lado de fora. Quando o povo de Israel rodeou a cidade, tudo veio abaixo, exceto o pedaço da muralha onde estava a casa de Raabe. Essa parte ficou intacta. Josué mandou então que fossem buscar Raabe e toda a sua família, juntamente com seus pertences, e eles passaram a morar junto com o povo de Deus. Que história tremenda! A história da graça de Deus, um coração de fé que acolhe os enviados de Deus. Já pensou nisso? Uma mulher aos olhos humanos totalmente improvável, uma prostituta, creu no Senhor. O que acho mais lindo nessa história é que ela é um exemplo claro da graça de Deus. Raabe creu no Senhor e, por sua fé, acolheu os enviados de Deus. É interessante fazer um parêntese aqui. Ao acolher os enviados de Josué, Raabe estava acolhendo os enviados de Deus, e a Bíblia nos mostra a resposta de Deus àqueles que acolhem seus enviados. Por exemplo, em João 13:20, Jesus diz: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quando recebemos alguém que vem em nome do Senhor, estamos recebendo o próprio Senhor. Raabe acolheu os espias em paz. E como lemos em Hebreus 11:31, pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu em paz os espias. O ato de fé de Raabe foi crer no Senhor e entender o que aconteceria com o povo de Deus. Ela acolheu os espias enviados por Deus. Isso é uma lição para nós. Como você recebe aqueles que são enviados da parte de Deus? Como você acolhe os servos e as servas de Deus? Muitas vezes, Deus nos envia pessoas, e precisamos acolhê-las como se fossem o próprio Deus. Jesus nos ensina que aquele que acolhe a quem Ele envia, acolhe o próprio Jesus. Pela fé, recebeu graça para ser incluída na genealogia do Messias. O que torna essa história ainda mais maravilhosa é o destino que Deus reservou para Raabe. Sua vida foi completamente transformada, assim como a de sua família. E sabe onde mais essa mulher aparece na Bíblia? Se você ler Mateus 1, na genealogia de Jesus, encontrará o nome de Raabe. O que aconteceu? Raabe casou-se com Salmão, um dos príncipes de Israel, e juntos tiveram um filho chamado Boaz. Boaz, por sua vez, casou-se com Ruth e gerou Obed, que foi o pai de Jessé, o pai do rei Davi. Ou seja, Raabe foi bisavó de Davi. Se você seguir essa linhagem, chegará ao Messias. Pela fé, essa mulher improvável foi incluída na linhagem de Jesus Cristo. Esta é a graça de Deus em ação. Alguém que estava alienado do povo de Deus, em uma cidade condenada à destruição, foi alcançado pela graça divina porque agiu em fé. E não só foi salva, mas o destino de Raabe foi mudado eternamente. Mais ainda, sua vida foi usada para trazer o Messias ao mundo. Que maravilha! Você percebe como nossa vida de fé pode trazer as manifestações de Deus? Como nossa fé pode trazer a presença de Jesus entre nós? Devemos viver de forma que nosso proceder esteja sempre esperando e apressando a vinda do Senhor Jesus. A graça de Deus transformou o destino de Raabe e de sua família. Homens e mulheres de fé geralmente têm um grande coração. Raabe demonstrou sua fé ao incluir sua família em seu ato de salvação. Isso reflete o coração de Deus pela família. Deus deseja salvar não apenas você, mas também a sua casa. Como Paulo disse ao carcereiro em Atos 16:31, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E naquela mesma noite, toda a casa do carcereiro creu e foi batizada. É o desejo do Senhor salvar a família. Lembre-se de Noé. Quando Deus viu que a humanidade havia se corrompido completamente,
Ele decidiu condenar aquela geração com um dilúvio, mas Deus anunciou o juízo por 969 anos, através de Matusalém, Enoque e Noé, antes de trazer o julgamento. Esta foi a longanimidade do Senhor. E, por causa de Noé, Deus salvou sua família. Você e eu podemos orar ao Senhor por nossas famílias. Não deixe de fazer isso. Raabe tinha um grande coração e incluiu sua família no plano de salvação. O plano de Deus é salvar não só você, mas também a sua casa. A graça ilimitada de Deus. A história de Raabe é um exemplo maravilhoso de como a graça de Deus é ilimitada. Uma prostituta em uma cidade condenada se torna ascendente de Davi e do Messias. Nunca subestime o poder da graça de Deus. Não desanime. Qualquer pessoa pode, a qualquer momento, receber a graça de Deus. Quando você estiver orando por alguém que ainda não crê, não desista. A graça de Deus pode vir a qualquer momento e fazer aquilo que precisa ser feito. Louvado seja Deus. Perguntas para reflexão. 1. Como a obediência às instruções de Deus foi fundamental para a queda das muralhas de Jericó? De que forma você tem respondido às instruções de Deus em sua vida? 2. O que a história de Raabe nos ensina sobre a graça de Deus? Como a fé dela transformou não só seu destino, mas também o de sua família? 3. Como você pode aplicar o princípio de misturar sua fé com a palavra de Deus nas situações que enfrenta atualmente? 4. De que forma você pratica a confissão da sua fé, declarando as promessas de Deus, especialmente em meio às dificuldades? Quais declarações de fé você pode começar a fazer hoje? 5. Quais fortalezas espirituais você acredita que Deus quer destruir em sua vida através da fé? Como você pode agir em fé para derrubá-las?